E tá aqui na minha mão o Samsung Galaxy Book 4. Esse produto tem um diferencial bem interessante, porque na verdade ele funciona como dois produtos em um só. A primeira utilização dele é exatamente essa aqui, como um notebook. Mas você pode também optar por trabalhar nele como se fosse um tablet. E aí basta você virar a tela dele, exatamente por isso é 360. Ó, por exemplo, estou virando a tela dele, tem que tomar cuidado porque quando você vira a tela dele, tem um problema que você vai acionando todas as teclas aqui atrás e aí não fica muito legal, né? Então, ó, desse jeitão aqui, ele acaba, deixa eu botar um pouquinho mais aqui pro lado para não tapar meu rosto, ó. Ele fica funcionando como se fosse um tablet. A tela dele é completamente touch. Você pode utilizar inclusive a S Pen, se você tiver aí de repente um Tab S9 FE, se você tiver um S6 Lite, se você tiver inclusive um Samsung Galaxy S23 Ultra, S24 Ultra, qualquer S Pen serve aqui nesse produto para que você possa utilizar e ficar desenhando, rabiscando ou então fazendo anotações. Você pode utilizar esse produto aqui como se fosse de fato um tablet e fazendo anotações mesmo, tá? Na verdade, todas as funcionalidades que você vê lá, encontra nos Tab S da vida, você vai encontrar aqui também nesse notebook, tá? Então ele realmente é muito flexível nesse ponto. Você pode utilizar ele de várias formas distintas. Eu vou voltar ele aqui para o padrão de notebook e aí a tela dele se ajeita automaticamente, se configura automaticamente ao estilo de notebook, tá? Ele é super levinho esse notebook, ele é muito fácil de ser levado aí com você para onde você quiser, ele cabe facilmente dentro de uma mochila, ele tem 1,460 kg, menos do que 1,5 kg, então ele é bem levinho mesmo, ele é mais leve do que o meu MacBook M2, para vocês terem uma ideia, tá? Ele é bem levinho e ele traz aqui algumas configurações interessantes, tá? A primeira configuração interessante que ele vai trazer aqui pra gente é o processador, que é o processador Core i5. Você vai ter ele em duas versões, no Core i5 e no Core i7. Esse que tá aqui comigo é o Core i5. Você tem ele saindo hoje, na data desse vídeo, por volta dos seus 6.100 e poucos reais à vista lá na Amazon. Vou deixar o link aqui na descrição e no primeiro comentário fixado, caso vocês estejam interessados nesse produto aqui, tá? Inclusive, se você não for inscrito, já se inscreve e ativa o sininho de notificação para não perder nenhuma novidade como essa que eu tô trazendo aqui hoje para vocês, beleza? Às vezes o YouTube não tá entregando aí o negócio como deveria, então já garante a inscrição e ativa o sininho também. Fechou? Mas realmente é um produto que vale muito a pena no meu ponto de vista, justamente por produtividade. Quem busca produtividade, quem não está querendo uma máquina para jogar especificamente ou para fazer edições altamente complexas, mas ainda assim não abre mão de eventualmente fazer algumas coisas nesse sentido, tipo, eu poderia, por exemplo, facilmente editar os vídeos aqui do canal nesse camarada aqui, porque ele tem configurações interessantes o suficiente que me permitem fazer edições mais simplificadas. Como as edições aqui do canal são mais simples, são em Full HD, ele acaba dando conta, tá? Ele vai ter um tempo aí de render quando você for fazer a renderização desse vídeo, mas mesmo assim ele não vai travar nem nada do tipo, tá? Ele vai funcionar ali no tempo dele, mas ele vai conseguir fazer. Edições mais complexas, obviamente, aí ele já não vai suportar tanto. Tá? Aí você tem que maneirar mesmo, só edições mais simples, Full HD, com poucos ajustes, tá? Ou nenhum de preferência, porque aí ele consegue fazer uma renderização mais suave. Senão ele vai realmente dar uma esquentada ali e pode ser que dê uma ou outra travadinha dependendo do tipo de edição, do tamanho do vídeo e tudo mais que você vai renderizar. Então fica aí essa observação para fazer aqui para vocês, tá? Mas ainda assim, ele vai dar conta de tarefas mais simples. Para jogar, vai dar para jogar aqui nele? Olha, dá para jogar, dá sim, mas não espere também nenhum desempenho absurdo, tá? Ele não é feito, ele não tem essa proposta. A proposta dele é produtividade, a proposta dele é ser um diferencial onde você consegue utilizar ele de duas formas diferentes, como se fossem dois produtos diferentes, como eu acabei de mostrar aqui para vocês. Tô deixando passar alguns takes aí para que vocês possam ir conferindo detalhes mais de perto, tá? Além disso, ele vai contar com gráficos integrados Intel. Essa unidade aqui que eu tô mostrando para vocês com Core i5 vai ter 512 GB de SSD, se for a versão Core i7 vai ter aí os seus 1 TB de armazenamento, 16 GB de RAM, isso vale para ambas as versões, e ele conta com uma tela aqui
Full HD, Super AMOLED, responsiva ao toque, podendo ser utilizada inclusive a S Pen, como eu já falei aqui para vocês, o que é, na minha opinião, um diferencial bem interessante, já que a gente não costuma ver muitos notebooks por aí utilizando o touch como uma das suas possibilidades, tá? Então isso realmente facilita bastante. Às vezes você quer tocar ali em alguma coisa. Hoje em dia a gente já tem essa cultura do touch muito bem já instalada, porque a gente acaba utilizando isso demais nos nossos smartphones e acaba ficando muito natural que a gente venha aqui diretamente na tela e toque em alguma coisa, tá? Então isso acaba ajudando em determinadas situações, pode ser interessante aí para algumas pessoas, tá? Para quem quer fazer desenhos também, esse notebook é excelente, ele vai ter essa possibilidade, você pode abrir aqui uma opção onde você consegue fazer desenhos à mão livre, enfim, você pode brincar do jeito que você quiser. E como eu falei, para quem quer um notebook para estudo, esse cara aqui realmente é um notebook bem interessante, porque ele vai te oferecer um desempenho excelente dentro dessa proposta aí que eu estou falando para vocês, e ainda vai contar com essa possibilidade de ser touch, podendo utilizar uma S Pen para fazer anotações diretamente na tela touch. Então tudo isso acaba ajudando bastante nesse processo para anotações rápidas. De repente a pessoa não quer ali puxar alguma coisa para anotar, tá com o notebook ali já à mão e quer fazer uma anotação mais rápida. Então você abre aqui já a opçãozinha, faz a anotação e já desenrola ali o processo que você queria fazer, tá? Então realmente é um notebook bem interessante nesse sentido. Ao contrário dos seus irmãos mais velhos, mais parrudos, da família Galaxy Book 4, esse camarada aqui não conta com os processadores Intel com inteligência artificial já incorporada nele, né? Ele não vai ter os núcleos de NPUs aí para poder utilizar nesse sentido. Mas, como ele tem o Windows, você tem a opção do Copilot para poder fazer qualquer situação aí que você precise. Você pode continuar utilizando aí também o ChatGPT, você pode continuar utilizando o Bing, enfim, você tem aqui o acesso a algumas funcionalidades de inteligência artificial, embora não nativamente vindas dele mesmo. Você vai ter isso através de programas de terceiros, beleza? Então, ele não conta com essas funções. Mas, sendo bem sincero, na minha opinião, ainda não é o momento da gente comprar notebooks com inteligência artificial, porque você ainda não tem os recursos necessários para poder utilizar e aproveitar 100% na íntegra essas possibilidades, tá? Então, à medida que o tempo for passando, eu acho que sim, vai começar a aparecer aí situações bem interessantes, onde a gente vai poder utilizar os núcleos dos notebooks que já possuem aí essas NPUs para poder utilizar a inteligência artificial diretamente no notebook de maneira mais eficiente, na medida em que as coisas começarem a evoluir um pouquinho mais. Mas, por enquanto, eu acho que ainda vale a pena a gente focar em produtividade, por exemplo, como é o caso desse carinha aqui. Então, realmente, eu acho que ele é um notebook que atende muito bem essa proposta de produtividade. Por conta disso, sim, eu acho que ele é um notebook excelente, que tem uma proposta excelente, principalmente para quem está nessa vibe aí de estudo, de ter alguma coisa que faça mais multitarefas, mais produtividade, que tenha mais possibilidades de utilização, embora essas possibilidades, dependendo do que você vai utilizar, fiquem um pouco mais restritas, como é o caso de edições de vídeo, onde, como eu falei, vídeos mais simples vão poder ser editados aqui sem problema nenhum, e também casos de jogos mais simplificados, tá? Não dá para esperar jogos com altíssimo desempenho, com gráficos lá no talo, não é essa a proposta desse carinha aqui não. Tá? Mas ele vai quebrar o galho nesse sentido. Mas é um produto que eu indico bastante e eu acho que vale super a pena. É um preço que eu acho interessante se a gente parar para pensar aí nas funcionalidades que o notebook está entregando para a gente, nas formas possíveis que a gente tem de trabalhar com ele. Então realmente é um produto que eu indico bastante, beleza? Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se curtiu, deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação. Até o próximo vídeo. Bye bye.